Oi, gente. É um absurdo completo, mas um candidato bolsonarista atropelou e arrastou por 2 quilômetros um militante petista em Sergipe. Eu vou trazer os detalhes nessa reportagem da revista Fórum, mas antes eu quero comentar com vocês que o tal do militante da direita, o candidato bolsonarista, o Flávio da direita sergipana, né, foi filmado ao invadir a carreata do PT após ato truculento, fez um vídeo se dizendo vítima. Quer dizer, ele faz uma coisa monstruosa como essa e depois tenta se colocar como vítima. Olha, a extrema-direita, e é importante ter a clareza sobre isso, a extrema-direita não apenas no Brasil, mas a extrema-direita ao longo da história, ela tem algumas características, isso está no texto Fascismo Eterno, de Humberto Eco, que são muito importantes para serem compreendidas. Ela sempre projeta duas coisas. Ela projeta a ideia de que existe uma conspiração contra ela, nacional ou internacional, né, do sistema. Então, sabe? Tem uma conspiração contra ela. Eles se vitimizam, se colocam como vítimas desse sistema, das instituições e tudo mais. Mas na prática, né, criam bodes expiatórios, né, para culpar por todas as suas frustrações pessoais. Então, tá frustrado porque o negócio faliu? A culpa é dos comunistas e dos petistas. Tá frustrado porque foi abandonado pela esposa? A culpa é dos comunistas. Tá frustrado porque tá desempregado? A culpa é dos comunistas. Tá frustrado? As frustrações da vida que num país capitalista com tanta desigualdade, obviamente todos nós enfrentamos frustrações, exceto, claro, a classe dominante dos super ricos, que as frustrações materiais, podem até ter na vida pessoal, mas as frustrações materiais eles praticamente não têm, né? Então, o que é que a extrema-direita faz? A extrema-direita vocaliza essas frustrações para um determinado grupo. A culpa de tudo que você está sofrendo de errado na sua vida é desse grupo. E a partir do momento que a extrema-direita faz isso, esse tipo de acontecimento, que é trágico, que é absurdo, que tem que ser condenado, obviamente, que é uma coisa monstruosa, não é surpreendente. Não é surpreendente. É o que a gente espera que aconteça quando tem esse software, essa ideologia, né, rodando na cabeça da pessoa. Se está rodando na cabeça da pessoa e a pessoa está o tempo todo buscando em redes sociais, construindo cada vez mais um ódio, uma raiva dos seus adversários políticos, como se eles fossem responsáveis pelas frustrações que a pessoa tem na sua própria vida, quando ela é confrontada com pessoas que estão com a alegria de estar apoiando a classe trabalhadora, isso resulta o quê? Em violência contra essas pessoas que têm a alegria de apoiar a classe trabalhadora. Os bolsonaristas, os membros da extrema-direita, não conseguem suportar ver essas pessoas sendo felizes, porque a sua infelicidade, a sua tristeza, sua frustração, quando olha, é importante entender isso e se colocar no lugar do outro. O candidato bolsonarista viu essas pessoas felizes, fazendo uma manifestação, mostrando aquilo que defendem. Isso faz a frustração dele se tornar ainda maior, porque ele pensa, não basta eu estar frustrado, ainda por cima, esse povo que é, na cabeça dele, no delírio, responsável pela minha frustração, está feliz, aí o ato de violência vem. Só para vocês saberem, né? O candidato bolsonarista, o nome dele é Flávio da direita sergipana. Ele invadiu na noite dessa quarta-feira uma carreata em apoio à candidatura à prefeitura de Aracaju, Candice Carvalho do PT, atropelou e arrastou por 2 quilômetros um militante identificado como Charles. Eu não vou mostrar essas imagens, até porque o YouTube não permite, é muito violento, né? Deixa no comentário fixado o link para quem quiser ver. Eu não faço nem questão de ver. O Flávio invadiu e interrompeu a carreata com um carro adesivado com as cores do adversário e passou a provocar os participantes. Vale a pena lembrar aquele episódio do aniversário, né, de um candidato do PT que foi, vocês lembram, né, morto a tiros, né, por um bolsonarista, né? Flávio invadiu, era um aniversário, nem me lembro se era candidato ou a comemoração, era com o tema do PT, enfim.
Flávio invadiu e interrompeu a carreata com carro adesivado e tal. A seguir, segundo o boletim de ocorrência, ele acelerou o veículo e atropelou Charles, imprensando-o em outro veículo e arrastando sobre o capô do carro. O documento diz ainda que a vítima foi deixada logo mais à frente com uma lesão na perna direita que resultou em fratura. Fraturou a perna. A vítima foi levada ao hospital de urgência, onde foi constatada a fratura. Charles encontra-se internado e será submetido a uma cirurgia sem previsão de alta. Encerra o boletim de ocorrência. Não vou mostrar as imagens. E o agressor, claro, se coloca como vítima. Flávio postou um vídeo em suas redes sociais em que afirma ter sido agredido e quase linchado por covardes do PT. Segundo ele, foi mostrada uma carteira de trabalho para a candidata e uma parte da equipe dela, que não respeita a democracia, não vou generalizar, um pessoal que fala de amor, mas são completamente intolerantes, cercaram nosso carro e impediram que nós saíssemos do Augusto Franco. Um dos militantes deles subiu no capô do carro da nossa equipe, possivelmente armado. Flávio afirma ainda também ter feito o boletim de ocorrência. Só que existem câmeras. O que você fez foi filmado, viu, Flávio? Acho que vai ser difícil você escapar de algum tipo de punição. É claro que isso tem que ser investigado pela polícia, né, e averiguado todos os detalhes. Mas eu quero deixar vocês com essa reflexão. É muito importante que a gente, o campo da esquerda, a gente não tenha esse procedimento de culpar a extrema-direita pelas nossas frustrações pessoais. A gente não pode entrar no jogo deles, né? A gente sabe, pessoas que são do campo progressista e que estudam, que conhecem um pouco sobre o capitalismo, sabem que a desigualdade no Brasil é resultante de um sistema oligárquico excludente, de um capitalismo tardio, que é o nosso, né? Com muito controle do agronegócio, da monocultura, ou seja, uma sociedade que tem um problema sério de diversificação econômica, e que esse sistema capitalista que produz com uma concentração enorme de riqueza é responsável, em larga medida, né, fundamentalmente, pelo processo de desigualdade profundo que na sociedade existe. Desigualdade de poder e de riqueza. A maioria esmagadora dos governos brasileiros foram todos alinhados aos interesses da classe dominante. Durante praticamente toda a nossa história. O único governo que poderia ser chamado de centro-esquerda na história recente do Brasil são os governos petistas. Todos os outros são ou de direita ou de centro-direita, né? O governo do Fernando Henrique Cardoso, claramente um governo de centro-direita, que na economia até mais liberal, né, realizou diversas privatizações. O fato dele ser originário de um partido com o nome social-democrata não significa nada, não é o mais relevante, porque o nome do partido não é o mais relevante. O mais relevante é examinar o que o partido fez no poder. E fez o quê? Começou a onda de privatizações, de entrega das riquezas brasileiras para o capital externo. Então, olha, é muito importante que nós façamos a compreensão de que essas pessoas da extrema-direita são pessoas que estão sendo capturadas por uma ideologia de ódio, e a frustração delas tem a ver com os fracassos do capitalismo. Então a gente não tem que ter raiva delas. Não tem que ter raiva, não tem que ter ódio. Tem que defender que a justiça faça a sua parte e quem comete delitos seja punido, não é? Sem ódio, sem raiva. Não tenho raiva. Eu defendo que a justiça seja feita. E também não tenho raiva das pessoas que apoiam, não vou alimentar isso, porque a gente quer convencer essas pessoas a abandonarem essas ideias. E com ódio e com raiva a gente não vai convencer ninguém. Eu já recebi aqui no canal, quero confidenciar para vocês, diversas mensagens ao longo da história do canal de pessoas que se diziam de direita liberal ou conservadores e que após acompanhar o canal modificaram um pouco seu jeito de pensar, pelos argumentos apresentados, pelo fato de eu não estigmatizar eles como se fossem todos iguais, como se fossem todos esse candidato bolsonarista violento, né? Não são todos assim, óbvio que não. E nós temos que fazer o trabalho social de convencimento, de diálogo, porque tem uma parte, não são todos que são recuperáveis, mas tem uma parte que são recuperáveis para a cidadania, para defender os interesses da classe trabalhadora, para compreender que fazem parte da classe trabalhadora. A maioria deles.
para compreender que estão sendo enganados, que estão sendo ludibriados por uma ideologia que faz eles pensarem que os responsáveis pelos malefícios da vida deles são determinadas pessoas, quando os responsáveis é um sistema e fundamentalmente a classe dominante que controla esse sistema. As grandes empresas, os grandes capitalistas, esses são os maiores responsáveis. Se for se identificar algum grupo ou pessoa. Mas, em última análise, é o sistema capitalista brasileiro e a história do nosso capitalismo que é responsável por uma sociedade tão desigual, com tanta pobreza. E é isso que a gente precisa educar essas pessoas. E só através da educação, do desenvolvimento do senso crítico, é que a gente pode ir gradualmente destruindo essa cultura do ódio. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.